Bom dia! Bom dia! Bom dia! Nosso último dia em Berlim e prontos para mais algumas atrações. Nos vemos daqui a pouco. Tchau, tchau! O que fazer em Berlim? Neste segundo dia, começaremos com uma visita na incrível Igreja Quebrada. Na sequência, visitaremos o controle americano de entrada e saída para a Alemanha Oriental, o famoso Checkpoint Charlie. Em seguida, iremos conhecer a antiga sede da Gestapo, hoje o museu que narra o terror nazista liderado por Hitler. E terminaremos por aprender sobre a vida de Anne Frank, a famosa garota alemã de origem judaica. Aqui, ó. Já achou? Pronto, aqui, ó. A Igreja Memorial Kaiser Guilherme é um daqueles lugares em Berlim que já chega dando um impacto diferente, sabiam? Tipo assim, não é uma igreja bonitinha no sentido clássico. Na real, ela é meio quebrada, quase que desmoronando, e isso é de propósito. A torre antiga ficou destruída depois dos bombardeios na Segunda Guerra Mundial, e ao invés de reconstruírem tudo como era antes, decidiram deixar daquele jeito para servir de memória do que aconteceu. Antes da destruição, na Segunda Guerra Mundial, a Igreja Kaiser Guilherme funcionava como uma igreja normal. Haviam cultos, celebrações religiosas, casamentos, tudo dentro do padrão das igrejas protestantes da época. Depois que ela foi bombardeada e ficou em ruínas, aquela parte antiga virou mais um memorial, então não há mais celebrações ali dentro. Resumindo, não é só uma igreja, é um tipo lembrete gigante da história, triste, mas importante, e ao mesmo tempo, um espaço de reflexão muito impressionante. As pessoas até chamam a torre antiga de Igreja Quebrada, porque ela ficou toda irregular após os bombardeios em Berlim. E virou praticamente um símbolo da cidade. É como se Berlim dissesse: olha, a gente passou por coisa pesada, mas a igreja está aqui, ainda em pé. E ao lado construíram uma parte mais moderna, com um visual bem diferente, meio azul por dentro, super contemplativo. Quando você entra, bate um silêncio, uma paz meio reflexiva, tipo um lugar que faz você parar e pensar na vida.
Nesta parte nova que construíram ao lado, continuam acontecendo cultos até hoje, ou seja, o lugar mantém essa dupla função: memória do passado na torre destruída, vida religiosa ativa na igreja moderna. Resumindo, não é só uma igreja, é tipo um lembrete gigante da história, triste mas importante, e ao mesmo tempo um espaço meio simbólico que lembra a destruição, mas também mostra que a vida continua. O Checkpoint Charlie é um dos lugares mais famosos de Berlim e tem uma história bem tensa, porém hoje virou um ponto turístico total. Basicamente, durante a Guerra Fria, Berlim era dividida em dois lados, o lado ocidental, controlado pelos Estados Unidos e aliados, e o lado oriental, controlado pela União Soviética. E o Checkpoint Charlie era um dos principais pontos de passagem entre estes dois mundos. Mas não era tipo passar de boa não, era cheio de soldados, fiscalização pesada, clima de desconfiança total. Somente diplomatas militares estrangeiros poderiam cruzar ali. Imagina a tensão, qualquer erro podia dar um problemão internacional. Era uma tensão nível máximo, quase cenário de filme de espionagem. Tem fila aqui, ó. A fila aqui. É fila pra foto, né? Hã? É fila pra foto. É, mas a Marlene vai filmar a gente. O alemão oriental saiu da... Não, tudo aqui era Alemanha. O alemão oriental, para ir para o alemão ocidental, tem que passar aqui mostrar permissão de atravessar o muro de Berlim, que também é o americano, porque era o americano que controlava a Alemanha pós-guerra. Alemanha ocidental, oriental era a Rússia. Eu também quero foto, tá? Hoje em dia, o clima é bem diferente. O lugar virou turístico, cheio de gente tirando fotos em frente à cabine de controle, que é uma réplica, e até uns soldados de mentira pousando para fotos, mas não vimos nenhum nos arredores. Tem também um museu bem perto que conta histórias de fugas bem cinematográficas de Berlim Oriental, bem coisa de cinema mesmo. Olha o Trabant aqui, gente. Olha só. Esse é o Trabant, o famoso carro da Alemanha Oriental. Olha isso.
Cara, nosso próximo carro não vai ser muito maior do que esse, não. Vai ser um pouquinho mais moderno, não tão velhinho como esse. Tudo bem, a sede era o prédio, o subterrâneo era onde tinha a estrutura das pessoas. É isso que eu tô falando pra você. Esse prédio. Mas o que você tá falando? A topografia do terror aqui em Berlim é aquele tipo de lugar que não é leve, mas é muito importante de conhecer. Basicamente, aqui ficavam as sedes da Gestapo e da SS na época da Segunda Guerra Mundial, ou seja, era o centro de comando de um dos períodos mais pesados da história. E ali, pessoal, é o que sobrou do muro original de Berlim mesmo, sem nenhuma reforma. Hoje, o espaço virou um museu a céu aberto e centro de documentação. E não espere algo cheio de efeito ou embelezado. É tudo bem direto, com fotos, textos e documentos que mostram exatamente o que aconteceu aqui. Dá em nós aquele choque de realidade mesmo. O clima aqui é bem sério. Você vai andando, lendo as histórias, vendo imagens reais e vai entendendo o nível das coisas que aconteceram aqui. Não é aquele passeio divertido, mas é daqueles que fazem você refletir bastante. Sim. A imagem pega tudo. Olha que prédio lindo, isso aí eu não sei o que é, mas é algum prédio importante. Sede da Gestapo. Eu tô falando pra você não tá me acreditando. Não, não tô mesmo. Tá Depois bom. a gente pode dar uma olhada. Vou contar uma história para vocês. Não é uma visita leve, mas é daquelas que te faz pensar muito. Zero glamour e história crua mesmo. Um dos lugares mais impactantes de Berlim para entender o passado. É aquele local em que você sai meio em silêncio e depois fica processando quantas pessoas foram torturadas ou mortas aqui. Local que sobreviveu até o bombardeio aliado na cidade e a derrota alemã na Segunda Guerra Mundial em 1945. Ainda dá para ver pedaços do Muro de Berlim aqui ao lado, o que deixa tudo ainda mais simbólico, como se diferentes fases pesadas da história estivessem todas concentradas no mesmo lugar. Feriados. Festivais e datas públicas. Era talvez uma. Pode ser, cela? pode ser, uma O cela. tamanho de cada cela seria. Pode ser. Olha lá. Todo mundo levantando a mão. Quem tá lá? Ele com certeza ele tá aqui, ó. Com certeza ele tá aqui. Olha lá, ó. Tá escrito ali em alemão. Luther der Indian von Hitler. É, cara.
Tira uma foto do prédio de frente e a gente já vai embora. Uhum. Isso aqui foram os Jogos Olímpicos de Berlim. Sim. Quando Jesse Owens, esse americano aqui, ó, o Hitler se recusou a dar a medalha de ouro para ele. Ganhou dos alemães, porque ele era negro, né? Ele é negro. É, isso é uma história famosa, essa daí, ó. Jesse Owens, é um americano. Populista, né? Todo líder populista é assim, ó. Saúde. Olha isso aqui, o portal de Brandenburgo, pós-guerra. Aqui é a queda de 1989. Aqui, ó. Em 1989, quando derrubaram o regime das duas Alemanhas e a Alemanha voltou a se tornar uma grande nação. Parou de existir a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A capital da Alemanha Ocidental era Bonn e voltou a ser Berlim após essa data. E assim permanece desde então. São partes, poucos metros do que sobrou do Muro de Berlim. Pode ver que ele está todo deteriorado, a população se revoltou, tentaram de toda quanto é maneira derrubá-lo, mas sobrou alguma coisa e hoje é uma atração turística aqui na cidade. Andar com vocês, gente, é da professora de história, é muito bom. Você acaba aprendendo muito. Agora nós vimos muitas coisas aqui que depois a gente vai estudar um pouquinho mais. Aí vai aprender mais ainda, né? E aí depois eu falo assim, nossa, era isso que eu estava vendo e eu não sabia. Porque na hora que eu começo a editar o vídeo,
que eu vou pôr alguma coisa escrita, aí eu vou pesquisar. Eu aprendo mais ainda e ela também, mais do que quando a gente está aqui no momento que nós já aprendemos antes. Essa que é muito legal, para quem gosta de história, você aprende muito. Não, eu sempre quis pra cá, né? Eu acho que foi assim, no melhor conforto, porque eu sozinha, era um universo só, histórias, eu acho que foi muito da origem, né? Que é pra ser agora eu tô aqui, foi muito da bonita, por mim, eu também não achava isso não, tá? Vou dizer, não, não achei nada, eu não achava nada. Sandra, procura a nossa estação, tá? Vai vir trem. Bita. Vai ali, vai ali. E agora vamos conhecer o nosso último ponto turístico em Berlim, o Memorial Anne Frank, e aqui vai um pouco de sua história. Anne Marie Frank foi uma adolescente alemã de origem judaica vítima do Holocausto. Com o crescente número de manifestações antissemitas na Alemanha em 1933, resultado da ascensão do Partido Nazista ao governo alemão, a família de Anne Frank começou a temer em continuar no país, mudando-se no ano seguinte para Amsterdã. Em maio de 1940, após a invasão nazista aos Países Baixos, aumentaram gradativamente as perseguições aos judeus, além de terem sido criadas leis que os proibiam de frequentar diversos estabelecimentos. 2 anos depois, a família decidiu se esconder em compartimentos secretos de um edifício comercial, dividindo com mais 4 amigos. Em 4 de agosto de 1944, o grupo foi traído misteriosamente e teve a localização do esconderijo revelada para a Gestapo, acabando por serem transferidos para diversos campos de concentração. Em companhia de sua irmã, Margot Frank, a jovem foi transportada até Bergen-Belsen, onde provavelmente morreram vítimas de tifo epidêmico, em um dia desconhecido de fevereiro ou março de 1945. Anne Frank tornou-se uma das figuras mais discutidas da história após a divulgação póstuma do Diário de Anne Frank, 1947, na qual ela documentou suas experiências enquanto vivia escondida em cômodos ocultos de uma empresa durante a ocupação alemã nos Países Baixos na Segunda Guerra Mundial. Enfim, em Berlim não existe mais a casa de Anne Frank, mas a cidade tem vários lugares que contam essa mesma história de memória e reflexão, tipo o Memorial do Holocausto que mostramos no vídeo anterior e a topografia do terror que vimos há pouco. Tudo neste nosso último dia nos deu uma ideia mais clara de um passado que será lembrado para sempre e que, esperamos, nunca mais se repita.
Resumo, a casa de Anne Frank fica em Amsterdã, mas Berlim tem vários lugares fortes que contam essa mesma parte da história. Memorial Anne Frank. Ui! Mobile Killer. As bonitas no Hots Rathaus. Depois de uma lírica e confusão, que primeiro a Marlene comprou a nossa passagem de volta para Frankfurt e ela imaginou que era de trem, só que depois nós descobrimos que era de ônibus e aí percebemos que era bem distante o hotel da estação de ônibus. Até aí tudo bem. De manhã nós aproveitamos para fazer o resto de passear de manhã, né? Fazer o resto das atrações. E durante o caminho do hotel para cá, ela percebeu que o ônibus sairia 40 minutos antes e nós já estávamos 15 minutos atrasados do nosso horário de 14h40. Só que por muita sorte, mas muita sorte, nós chegamos na rodoviária e o ônibus estava atrasado, gente. Fala sério, né? Muita sorte para as pessoas, né? Então, um ônibus que a gente achou que sairia mais cedo do que o horário dele, e a gente não entendeu o porquê, porque o aplicativo falou que ele tinha antecipado 40 minutos. E nós chegamos na rodoviária 15 minutos além do horário que ele seria. Só que, conclusão, chegando lá, fomos perguntar, etc e tal, e o ônibus ainda estava parado porque ele estava atrasado. A gente tá aqui dentro, Marlene tá aqui feliz da vida, tadinha. Tô até com dor de cabeça, mas já passou. Já comemos alguma coisa, já passou. Graças a Deus. Então daqui a pouquinho, daqui 7 horas nós estaremos em Frankfurt. E é isso aí, tudo de bom. O negócio é não se estressar, se tivesse perdido também tá tudo bem, a gente tá de férias. A gente ia encontrar um lugar pra ficar, comprar pra amanhã. Então estamos super satisfeitos. Valeu. O importante é que deu tudo certo. Sim. Amigos, que experiência este nosso último dia em Berlim. Começamos lá pela igreja Kaiser Guilherme, aquela igreja toda quebrada e já deu para sentir o clima. Não é só um lugar bonito, é tipo um lembrete vivo da guerra. Depois fomos no Checkpoint Charlie e aí já mudou a vibe. Mesmo sabendo que hoje é um local turístico, dá para imaginar a tensão que era atravessar aquele ponto na época da Guerra Fria. Aí passamos pela topografia do terror, a sede da Gestapo, e sem exagero, foi o lugar que mais impressionou. É tudo muito direto, sem filtro, você vai vendo as fotos, lendo as histórias e vai caindo a ficha do que aconteceu de verdade. E para fechar, visitamos um memorial que conta a vida de Anne Frank durante o regime nazista. Mesmo tendo sua história acontecido em Amsterdã, na Holanda, tudo que vimos em Berlim conecta muito com sua trajetória.
No fim das contas, Berlim não é só uma cidade para visitar, é uma cidade para sentir. Você anda por ela e parece que a história está ali, em cada canto, te fazendo parar, pensar e valorizar muito mais o presente. Então, fiquem ligados, pois depois de uma breve parada em Frankfurt, viajaremos para Munique. E lá, nossa família europeia estará reunida. Até mais!